Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre o livro O Sucesso Está em Suas Mãos, de Rodrigo Cardoso, que inclusive já chegou a ser eleito um dos melhores treinadores do Brasil. Então, se você quer saber os hábitos e as atitudes a serem cultivadas para alcançar o sucesso, se liga aí que está começando mais um Desafio do Livro. É isso aí, galera. Eu vou falar sobre o livro O Sucesso Está em Suas Mãos, de Rodrigo Cardoso. Mas antes de começar, clica aqui embaixo em inscreva-se para ajudar o canal, ativa o sininho para ser avisado em primeiríssima mão quando a gente tiver mais novidades. Bom, nesse livro, o Rodrigo ele conta um pouco sobre a sua história, toda a sua trajetória, e ao longo da narrativa ele vai colocando várias dicas, vários insights que ele teve, compartilhando para te ajudar a alcançar o sucesso. Então, para começar, ele reforça muito sobre o poder da crença e a lei da atração. Isso ele traz como um exemplo o fato grave que ele sofreu de um acidente. Ele gosta de praticar voo livre e num desses seus voos, assim que foi sair, o instrutor dele falou para ele tomar muito cuidado com as árvores, porque numa parte de pouso era muito perigoso, ele podia se chocar. E aí na aterrissagem, muito próximo dessa região, ele fez uma manobra para tentar desviar das árvores e acabou batendo com muita força com as costas no chão. Ele foi hospitalizado, ficou dias no hospital, passou por cirurgia, corria o risco de ficar até tetraplégico. Graças a Deus ele já tinha escapado da morte, né, que foi um primeiro ponto muito perigoso, ele tinha muito risco de vida, mas com muita crença, com muita fé, com a ajuda de muitas pessoas próximas, ele fala que todo esse poder de acreditar que ele ia voltar a andar, que ele ia poder reencontrar seus familiares, ele estava longe da sua cidade, que era São Paulo, com o poder de toda essa crença, com todo esse poder, ele conseguiu ter uma recuperação surpreendente, surpreendeu todos os médicos, inclusive, conseguiu voltar para casa, fez a sua reabilitação e hoje ele leva uma vida 100% normal. Mas o mais curioso dessa história toda, que além de já ser um grande desafio, é que ele se coloca como o principal responsável pelo acidente. Olha só que curioso. E aí ele já aproveita isso para mostrar a importância da lei da atração, como as coisas que a gente pensa, elas se concretizam. Porque como eu comentei, na hora que ele foi saltar, o instrutor falou para ele tomar cuidado com as árvores perto da área de pouso. E batata. Durante todo o voo, ele só focalizou que ele tinha que tomar cuidado com as árvores e deu no que deu. Ele foi aterrissar quase que em cima das árvores e tentando escapar, acabou causando todo esse acidente, né? Então isso mostra o poder dos nossos pensamentos e da nossa crença. Sejam elas negativas ou positivas. O que você tem na mente acaba acontecendo. Então por isso a importância da gente ter pensamentos positivos e sermos muito gratos pelas nossas pequenas vitórias. Então o próprio Rodrigo sugere no começo do livro, já que você faça um exercício que, se você não puder fazer agora, ou quando terminar o vídeo, se organiza depois, pega um papel, pega uma caneta e escreva assim, faça uma lista de todas as suas vitórias. Por menores que elas sejam, tudo que seja significativo, um momento que você sentiu que foi uma conquista, faça essa lista e todos os dias pela manhã leia essa lista da vitória e comece a criar novas crenças na sua cabeça, mas crenças como, por exemplo, se eu conseguir isso uma vez eu posso repetir, eu sou uma pessoa vencedora, eu posso realizar qualquer meta, para tudo há uma solução, ou então eu assumo responsabilidades das minhas escolhas. Não existe fracasso, o que existem são resultados e aí por diante você vai criando crenças positivas que vão ficar instaladas dentro da sua cabeça e vão te ajudar a acreditar que o sucesso é possível e é alcançável. Além disso, ele cita 5 fatores que influenciam as nossas crenças, que é o ambiente de criação, experiências passadas, sejam elas positivas ou negativas, pequenos ou grandes acontecimentos, tá? Esses 3 eu já falei um pouco sobre eles quando eu falei sobre os segredos da mente milionária. Então, ele cita outros 2, que são conhecimentos adquiridos por estudo, então aprendizados que você fez intencionais, com estudos, com cursos, buscando conhecimento. E o que ele cita, que eu vou falar um pouquinho sobre ele como principal, que é a criação de uma experiência futura em sua mente. Ele coloca isso como principal fator influenciador das crenças.
Porque o presente é a única coisa que existe de fato. O passado e o futuro são simplesmente imagens que você coloca dentro da sua cabeça. Então, se você criar uma imagem futura e pensar como se ela já tivesse acontecido, no processamento do seu cérebro é como se você já tivesse vivido essa experiência. Então, se você criar essa imagem positiva, de vitória, isso vai ficar dentro da sua cabeça quase como se fosse uma lembrança de um ato de conquista. Então, para endossar o poder da crença, o Rodrigo ele cita um fato, uma história que aconteceu com um americano, um mendigo americano, que chamava Charles Harris. Então, num final de semana, ele estava vagando por uma estação de trens, e aí ele estava procurando um lugar para se abrigar e ele viu um vagão aberto. Aí ele foi lá, entrou nesse vagão, e assim que ele fechou a porta, que ele se ligou que ele tinha entrado num vagão frigorífico. E aí ele já estava preocupadíssimo, né? Ali no piso do vagão, ele encontrou uma dessas canetas que o pessoal usa para marcar, fazer marcação nas carnes, e ele começou a escrever na parede, na parte interna, né, do vagão, as sensações que ele estava tendo enquanto o corpo dele começava a resfriar, então as sensações que ele tinha durante o congelamento gradativo do seu corpo e que tentando imaginar como que ele estaria lá na segunda-feira quando alguém chegasse, abrisse o vagão e encontrasse o corpo dele, né? Então ele vai escrevendo na parede. E ali naquela noite mesmo, o corpo dele já sem forças acabou falecendo ali mesmo dentro do vagão. Só que o detalhe fundamental dessa história, trágica, né, é que o vagão ele estava parado ali no final de semana para manutenção. Ele estava desligado, ou seja, a temperatura daquele vagão não chegou a ficar abaixo dos 10 graus o fim de semana inteiro. E mesmo assim, por causa de todo o pensamento, a lógica que ele criou na cabeça dele de que ele ia congelar e que ele ia morrer, ele acabou morrendo. Olha que sensacional essa história, um exemplo trágico, mas que mostra o poder da crença até fisicamente no nosso corpo. Então, na verdade, o que isso significa? Como que você pode usar isso a seu favor? Se você achar que você é um vencedor, você vai pensar como um vencedor. Então, se pensando como um vencedor, os resultados das suas atitudes serão vencedores. E isso vão gerar resultados vencedores. E esses resultados vão reforçar a sua crença de que você é um vencedor. E isso acaba virando um ciclo que a gente chama de o ciclo do sucesso. Então, se você começar incorporando a ideia de que você é uma pessoa vencedora, você tem pensamentos vencedores, você vai começar a ter atitudes vencedoras, essas atitudes vão trazer resultados vencedores, que vão endossar ainda mais a sua crença de que você é um vencedor, que vai influenciar seus pensamentos, suas atitudes e vira essa bola de neve que é o ciclo do sucesso, muito parecido com a fórmula também do processo de manifestação que eu já apresentei em outros vídeos, que inclusive eu vou colocar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link para o vídeo anterior, onde eu falo um pouquinho sobre o processo de manifestação, de como o resultado é influência lá no começo da forma como a gente pensa. Outro ponto muito importante para você conseguir alcançar o seu sucesso é saber onde chegar. Ter metas claras, definidas, e ele ressalta muito a importância de que elas estejam escritas. Então, quando você for traçar suas metas, principalmente metas de médio e longo prazo, não se preocupa com o como. Às vezes você não sabe como você vai chegar. Eu quero conhecer o mundo, ou eu quero trocar minha casa, eu quero... Metas um pouco maiores, talvez você não saiba como chegar. Mas não tem importância. Simplesmente escreva essas metas, coloque um prazo para elas. Mesmo que você não venha atingir esse prazo, se chegou e não cumpriu, atualize esse prazo, coloque um novo prazo, mas com certeza você já vai estar mais perto de conquistar essa meta. Inclusive, se você já tem um plano de ação, se você já sabe o como alcançar essa meta, muito provavelmente essa não seja uma meta significativa ou seja uma meta de curto prazo. Mas também não tem problema, coloca no papel do mesmo jeito. Seus sonhos e suas metas, eles precisam te motivar. E vale lembrar que a palavra motivação, né, a etimologia da palavra vem de motivo mais ação.
Ou seja, é um motivo para que te faça entrar em ação. Por isso a importância de você ter essas metas e de que elas sejam significativas para você. Porque sabendo o que você quer e acreditando na lei da atração, o livro vai te dar uma linha lógica de como construir o sucesso. Então, primeiro ponto, ele fala para você trabalhar os seus medos. É importante analisar os riscos, você saber onde está pisando sempre, mas nunca deixar que o medo te paralise e que não te deixe agir. É importantíssimo a ação, é motivar a ação, como eu falei. Então, muitas pessoas de sucesso nunca deixaram de ser pessoas comuns, pessoas medíocres, pelo simples fato de não conseguirem vencer o medo de alcançar o sucesso. Olha só. Então, ele traz a importância do ser, fazer, ter. Ou seja, para você conseguir ter as coisas que você almeja, para você conseguir fazer as coisas que você gostaria, primeiro você precisa ser. Então, o primeiro passo está aqui dentro da cabeça. O ser é uma condição inicial que só depende de você. Se você não conseguir visualizar, se você não desejar verdadeiramente, se você não acreditar que aquilo é possível, isso nunca vai se realizar. O próximo passo é trabalhar a comunicação interpessoal e intrapessoal. Comunicação interpessoal é como você fala com as outras pessoas, né? Presencialmente, para você ter uma ideia, 7% da sua comunicação interpessoal é feita a partir de palavras. 38% depende do tom e da entonação de voz. E 55%, mais da metade do conteúdo da sua comunicação interpessoal é feita a partir de gestos e a sua expressão corporal. Então, obviamente, não tem como você estar cabisbaixo, falando baixinho, querendo dizer, oba, eu consegui uma coisa muito legal. Não dá para acreditar. A comunicação não é real. Assim como você está lá aos prantos, chorando e fala, eu estou muito feliz. Não dá. O seu corpo fala muito, o jeito que você fala, a entonação, a energia que você coloca nas palavras. E aí, lógico, pensando em mundo de negócios, por exemplo, se você tiver o telefone, obviamente, muda-se um pouco, porque a pessoa não vai estar te enxergando, mas ainda assim, 18% do conteúdo que você passa são as palavras e 82% é a entonação da sua voz. Então a importância de você colocar energia e você passar realmente o que está falando. As palavras, o conteúdo mesmo que você está dizendo, ele é muito menor do que o seu corpo grita, do que a forma como você se expressa. Aí algumas dicas para comunicação interpessoal, dicas básicas, mas que a gente nunca pode esquecer. A primeira delas é troque o pronome da primeira para a terceira pessoa. Então, quando for falar com alguém, falar eu, meu, nosso, isso, meu, tudo na primeira pessoa, pode colocar na terceira pessoa. Você vai, seu, teu, você incentiva, porque as pessoas gostam muito mais de falar delas do que de ouvir falar de nós mesmos. Então, o ser humano sempre gosta mais de falar sobre ele mesmo do que sobre o outro. Outra dica muito importante é chame a pessoa pelo nome. Durante a conversa, várias vezes. Está conversando com o João. João, tal. Então, João, use o nome das pessoas, porque o nome de cada pessoa é a palavra mais bonita para a gente dentro de qualquer língua. Então, sempre fale e chame a pessoa pelo nome com muita educação. Sem ser repetitivo também, obviamente. Outra dica é elogie a pessoa, mas de forma sincera. Por que o elogio tem que ser sincero? Se você não tiver um elogio sincero para fazer, não elogie, porque vai parecer bajulação. A pessoa saca quando não é verdade o que você está falando. Outro exemplo, outra dica legal é use exemplos que envolvam pessoas de fora da conversa. Então, se você for exemplificar, por exemplo, o uso de um produto, ou alguém que usufruiu de um serviço, ou um relato, ou um feedback, use pessoas fora da conversa. Não fale de experiências suas exclusivamente, porque isso dá mais credibilidade durante a conversa. E são várias outras dicas, mas não vou me ater tanto por aqui. No livro você vai encontrar várias outras sugestões de como lidar na comunicação interpessoal. Outro ponto é a comunicação intrapessoal, ou seja, você conversando com você mesmo, as vozes dentro da sua cabeça,
Então, muito cuidado com os seus pensamentos e com os seus diálogos internos, porque a sua mente é o seu foco e, como a gente já falou, o seu foco, o que você mentaliza, o que você focaliza, tem grandes chances de acontecer. Então, o Rodrigo fala no livro da importância das declarações em voz alta, assim como a gente já viu no livro do T. Harv Eker, né, dos Segredos da Mente Milionária. Então, como um bônus, eu vou compartilhar aqui na descrição desse vídeo um exercício, que é um exercício de declaração chamado O Novo Eu, de Zig Ziglar. Muito legal esse texto. A sugestão é que você leia esse texto em voz alta todos os dias, de preferência na parte da manhã, para começar bem o dia, por pelo menos 21 dias seguidos. Então, vai ali embaixo quando acabar o vídeo, transcreve esse texto, copia, cola, imprime, mas deixa em algum lugar de fácil acesso para que você consiga todos os dias ler de novo esse texto. O próximo passo é cuidar do seu controle emocional. O nosso controle emocional ele é influenciado por 3 fatores. Tá? O primeiro fator é o foco. Por exemplo, se eu te falar agora para você não pensar num gato preto, cara, lá tá o gatinho preto na tua cabeça, passeando, subindo nas paredes, porque o nosso cérebro ele não entende a palavra não. Isso é a importância de você cuidar muito com o seu foco. Então você tem que focar nas coisas que você quer, não nas coisas que você não quer. Porque o que você não quer, o seu cérebro não entende o não, e ele vai fazer com que aquilo aconteça. Um outro ponto muito importante é a fisiologia. Seu controle emocional, seu estado emocional depende muito da sua fisiologia. Então, a nossa posição, a nossa postura influencia. Então, um exemplo muito clássico. Se você ficar de pé, peito estufado, ombro para trás, nossa, você vai ver que a tua confiança automaticamente muda. Numa outra linha, tenta, por exemplo, se sentar, abaixar a cabeça, baixar os ombros, falar baixinho e tentar gritar uma comemoração de uma vitória. Cara, não dá, não tem como, é até agoniante, você não consegue expressar uma coisa positiva quando você está cabisbaixo, com o ombro encolhido, sentado, todo emaranhado. Então, a nossa postura, a forma como a gente se posiciona, se coloca, influencia muito o nosso estado emocional. E outros são as representações internas. Então, o mundo externo, ele não é nada além da maneira que você o representa dentro da sua cabeça. Então, uma dica, por exemplo, para momentos de descontrole emocional, então, sei lá, você está durante uma conversa, durante uma discussão com alguém, se você sentiu que você está perto de perder o controle, seja por raiva, por preocupação, por medo, por qualquer motivo, uma dica que o Rodrigo dá é, por exemplo, fale alguma coisa muito absurda ou até mesmo ridícula. Então, um exemplo que ele dá é, sei lá, você está conversando com alguém, está no meio de uma discussão, você vira para a pessoa e fala assim, você peidou? Meu, é isso mesmo, você peidou, desculpe até a palavra, mas esse é o exemplo que ele dá. E cara, olha só, a minha própria reação não tem como. A pessoa, por mais que ela esteja brava, prestes a estourar, cara, ela vai ter um momento, primeiro assim, de uma confusão breve. O quê? O que você falou? Tipo, como assim? E a tendência é que muito provável que logo em seguida ela venha com um pouco de bom humor, então vocês recolocam a cabeça no lugar e continuam retomando a conversa, tá? Então essa é uma dica que eu achei super legal, vou usar, talvez não necessariamente com essa frase, mas vou usar daqui pra frente. E aí, por fim, ele te mostra como programar o seu cérebro para o sucesso com 3 dicas importantíssimas. A primeira delas, clássico, associe-se com as pessoas certas. A gente volta para aquela máxima que vários autores falam sempre, que você é a média das pessoas que você convive. Então, se você quer ter sucesso, você tem que estar próximo de pessoas que você entende que elas têm sucesso. Se espelhe nas pessoas, peça dicas, converse, conviva com essas pessoas. Segundo ponto é a leitura e eventos de desenvolvimento pessoal. O Rodrigo bate muito nessa tecla de você adquirir conhecimento, experiências novas, o que você não conhece, que você treine, que você estude, que você participe de eventos. E ele colocou uma frase no livro que eu achei muito boa sobre a leitura, que ele diz assim, abre aspas, cada livro significa uma vida de experiências compilada em páginas.
Ele não sabe quem foi o autor, eu até dei uma olhada por cima, também não descobri, mas é uma frase muito sensacional, não tinha como não compartilhar com vocês. E o terceiro ponto é o poder da palavra. Praticamente tudo do que a gente falou até agora, então você pode estar com as pessoas certas, você pode estar estudando, você pode estar evoluindo, você pode estar crescendo em condições e conhecimento, mas os seus resultados não estarem aparecendo. Muito provavelmente o seu problema está nas palavras que você fala, nas coisas que você diz no dia a dia, porque a palavra falada tem muito poder. Então fale apenas as coisas que você quer que aconteça. Nunca fique falando, nunca diga as coisas que você não quer. Por exemplo, a fé e o medo, ambas são coisas que ainda não aconteceram e que você fica visualizando na sua mente. A única diferença entre a fé e o medo é que a fé é positiva e o medo é algo negativo. E aí, por fim, o Rodrigo ele compartilha algo que eu achei muito curioso no livro, porque a maioria dos autores, a maioria dos palestrantes, eles mostram como era antes e como ficou. Então, o antes e o depois. E o Rodrigo comenta, isso é uma coisa que eu também compartilho dessa ideia, que às vezes fica faltando mostrar o durante, o percurso, o que aconteceu, que decisões foram tomadas, e ele faz isso nesse livro. Além de já ter citado várias histórias ao longo da narrativa, nessa parte final ele cita vários momentos chaves onde ele tomou decisões certas, decisões corretas, e como todas essas decisões influenciaram para que ele chegasse aonde ele está hoje. Então, os pontos chaves ao longo de sua jornada. Além disso, ele também compartilha, fechando aí com chave de ouro, várias histórias de pessoas que ele ajudou ao longo desses anos, seja com seus seminários, com seus livros, com os cursos, com os treinamentos que ele dá. Então conta um pouco da história de cada uma dessas pessoas, são histórias realmente marcantes, são histórias significativas que eu sugiro muito que vocês leiam esse livro para ter acesso a tudo isso, é um conteúdo realmente muito legal. Então, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhei aqui com vocês sobre o livro O Sucesso Está em Suas Mãos, de Rodrigo Cardoso. Reforço mais uma vez para que vocês leiam o livro. O objetivo do desafio do livro não é só que eu passo, então eu não passo resumos dos livros. A ideia é que vocês entendam um pouco o que o livro diz e se inspirem, se motivem a também fazer a leitura desse mesmo livro. E aí agora, se você gostou do vídeo, dá seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E aliás, além de todo o conteúdo que a gente compartilha aqui dentro do canal, toda semana tem vídeo novo falando sobre alguma obra nova. Na semana que vem eu vou voltar aqui para compartilhar com vocês a história de John Daly, um homem de negócios muito bem sucedido, que vê sua vida indo ladeira abaixo. E aí, numa medida desesperada, ele resolve participar de um retiro para tentar controlar. Ele vai para um retiro sobre liderança num mosteiro beneditino. Não sei se você já conhece, mas se soou familiar, é daí que se desenrola a consagrada história de O Monge e o Executivo, de James C. Hunter. Um livro com mais de 20 anos, que ainda hoje traz conceitos de liderança bem atuais e que te mostra até como ser uma pessoa muito melhor. Então, galera, continue acompanhando o canal, compartilhe os vídeos com seus amigos, com todo mundo próximo, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Grande abraço, valeu, tchau, tchau!